Boa tarde, gente. Hoje vamos discutir algo que é muito dito pelos crentes, né? Que Deus testa as pessoas. Que eu já ouvi muito dizerem, Deus testa mais os que Ele ama mais. Que eu mesma, minha mãe dizia, olha, Tênia, se acalme, minha filha, o que você está passando é Deus lhe testando, mas mantenha sua fé. Isso é Deus testando sua fé. Que aí, assim, quando a gente pensa nessa história de que Deus testa mais os que ele ama mais, aí a gente pode pensar em situações como a da Ucrânia, não é? Será que Deus está testando aquelas pessoas? Ou maneira de demonstrar amor, não? É uma maneira muito estranha de demonstrar amor. Você submeter uma pessoa a sofrimento para ver até onde ela aguenta. Assim, não são todas as religiões que afirmam que pregam que Deus testa. Por exemplo, a Organização das Testemunhas de Jeová dizem que Deus não testa ninguém. Agora, o engraçado é porque na Bíblia aparece Deus testando as pessoas. Ele testa Abraão quando manda Abraão sacrificar Isaac, e ele testa Jó quando deixa o diabo acabar com a vida de Jó. Quer dizer, acabar com a vida dele, só não deixa matar. Agora vamos fazer uma. Aí isso nos leva a várias indagações. A ideia de que Deus nos testa não casa com a ideia de que Deus é onisciente. Quem é onisciente não vai sentir necessidade de testar alguém. Aí também essa ideia de que Deus nos ama, essa ideia de que Deus nos testa, casa com a ideia de um Deus amoroso. Imagine você submeter uma pessoa a vários sofrimentos para testar até onde ela aguenta. Como a situação de Jó, que Deus deixou Jó sofrer até Jó não aguentar mais, né? Ele só não deixou o diabo matar Jó. E assim, quando a gente fala, aí se a gente for falar do sofrimento no mundo, claro que as mesmas pessoas, os mesmos religiosos que vêm com essa ideia de que Deus está nos testando, que Deus nos ama, elas vão também usar, ao mesmo tempo elas vão usar o malabarismo de que Deus não é culpado pelas desgraças no mundo. E Deus, essa ideia de que Deus testa mais os que ele ama mais, faz sentido essa ideia com crianças sendo abusadas? Quer dizer que Deus está testando essas crianças para ver a fé delas? Mas é claro, vai haver gente que diz, né? Uma moça católica que disse que Deus faz tudo com um propósito. Quando eu falei de crianças abusadas, foi uma mosca aqui. Quando eu falei de crianças abusadas, ela disse que isso não é culpa de Deus, que isso é culpa do ser humano que é mau. Mas aí, essa ideia, assim como a ideia de que Deus, essa ideia de que Deus nos testa não casa com a ideia de um Deus onisciente, porque afinal de contas, um ser onisciente, sabendo de tudo, não sentiria necessidade de nos testar, para ver até onde nós aguentamos. E assim, essa ideia de Deus nos testar nos forçaria a admitir que ele é cruel. Que assim, as pessoas dizem também que Deus não nos deixa suportar, não nos deixa sofrer mais do que a gente pode suportar. Mas aí a gente teria que admitir que se ele testa as pessoas, em muitos casos ele falha miseravelmente. Falha miseravelmente porque vejamos o número de pessoas que não aguentam tantos testes, abandonam a fé, deixam de acreditar em Deus ou as que se matam. Aí o que é que a gente pode pensar no caso de pessoas que cometem suicídio? Significa então que Deus não é onisciente, não é capaz de ver até onde essas pessoas são capazes de aguentar, ou então que ele é onisciente e que ele não se importa. Obviamente, assim, vai haver gente que vai contestar, vai tentar justificar.
a suposta inércia desse Deus, a suposta incompetência desse Deus, vai dizer: olha, mas como é isso? A gente não pode querer passar pela vida sem sofrimento. A verdadeira felicidade está na vida eterna. Entendeu? Quer dizer, então, que a gente vai querer passar por esse mundo sem ter nem mesmo uma unha encravada? Uhum. Eu ouvi demais, assim, coisas de que tipo, olha, Atenea, Deus está testando sua fé, minha filha. Tenha fé, ore, se entregue a Deus. Quando ele vir que você não aguentar mais, ele vai lhe socorrer. Mas hoje eu acho absurdo, eu acho bizarra essa ideia de um ser que se diz ser todo bondade, deixar a gente sofrer até onde a gente não aguenta mais. E a gente precisar sofrer, chorar e se humilhar, para que ele tenha piedade de nós e decida nos socorrer. Isso se ele quiser nos socorrer, né? Porque como existe a tal questão da vontade de Deus, como dizem, se ele quiser, se for da vontade dele, ele vai lhe ajudar. Se não for da vontade dele, ele vai deixar você se ferrar. Mas você tem que aceitar isso, já que é a vontade dele. Essa questão de teste também é muito complicada. Essa questão de que Deus supostamente nos testa. Como é que... Então, tantas crianças passando fome na África, Deus está testando? Mulheres que apanham dos seus maridos, Deus está testando? Porque o povo espiritualista costuma dizer, né? Olhe, você tem que passar por isso para você crescer espiritualmente. Que eu até comentei uma vez com um amigo. Será que uma mulher precisa apanhar do marido? Crianças precisam ser maltratadas e abusadas pelos pais? Pessoas precisam passar fome? Precisam estar passando pelo que está passando o povo na Ucrânia? Isso é uma coisa que muito provavelmente a gente não vai encontrar respostas. E eu acho assim que é muito chato quando alguém chega e fica falando como se fosse dono da verdade. Eu me lembro de quando uma vez eu li uma história de um menino conversando com o pai dele. Esse menino tinha sido abusado pelo padrasto. Aí o pai dele, assim, conversando com ele, disse: talvez não haja uma razão. Eu acho que é mais justo a gente admitir que não existe uma razão para certos sofrimentos que a gente passa. E eu mesma, assim, eu não consigo mais acreditar nessa história de que Deus testa nossa fé. Afinal, se ele existe e é onisciente, ele deve saber o tamanho da nossa fé. Mas se ele é onisciente e mesmo assim ele decide que a gente deve passar por certas provas, então ele deve ser muito cruel, porque parece muito estranho. Assim, que tanta gente tenha que sofrer tanto enquanto outras não. O que nos forçaria a admitir que ele faz acepção de pessoas. Porque ele acha que umas pessoas têm que ser tão testadas até o limite e outras não. Porque ele supostamente acha que algumas pessoas têm que passar fome e todo tipo de privação e outras não. Eu lembro, eu agora estou lembrando aqui de quando eu frequentava a igreja evangélica, né? Uma música assim, Rompendo em Fé. Não sei se é o título da música, mas ela tem um trecho assim. Dizia: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A música era assim, eu achava a música bonita, gostava de ouvir, mas como eu já disse, hoje eu não suporto ouvir música evangélica. E voltando à questão do suicídio,
como eu mesma já disse, se Deus sente necessidade de testar as pessoas para ver até onde elas podem aguentar, então em muitos casos ele falha miseravelmente. Vejamos tantas pessoas que não aguentam o sofrimento pelo qual passam e tentam dar fim à própria vida. Isso quando não acabam dando mesmo fim à própria vida. E muita gente diz, né, que os suicidas vão para o inferno. Para mim não parece justo. Mesmo quando eu acreditava, quando eu era da religião, para mim nunca pareceu justo uma pessoa ir para o inferno por ter feito mal a si mesma, quando não aguentava mais sofrer. Portanto, assim, então, eu acho que a gente deve refletir sobre essa ideia de que Deus está nos testando. Boa tarde a todos.